De Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição. Conclusão. Às 11 horas da noite, o comandante recolhera-se num beliche de passageiro. E Mariana, sentada no pavimento com o rosto sobre os joelhos, parecia sucumbir ao quebranto das trabalhosas e aflitivas horas daquele dia. Simão Botelho velava, prostrado no camarote, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos fitos na luz que balançava pendente de um arame. O ouvido tê-lo-ia, talvez, atento a um assobio da ventania. Devia de soar-lhe com um ai plangente, aquele silvo agudo, voz única no silêncio da terra e céu. À meia-noite, estendeu Simão o braço trêmulo ao maço das cartas que Teresa lhe enviara e contemplou um pouco a que estava ao de cima, que era dela. Rompeu a obreia e dispôs-se no camarote para alcançar o baço clarão da lâmpada. Dizia assim a carta: É já o meu espírito que te fala, Simão. A tua amiga morreu. A tua pobre Teresa, à hora em que leres esta carta, se Deus não me engana, está em descanso. Eu devia poupar-te a esta última tortura, não devia escrever-te, mas perdoa à tua esposa do céu a culpa pela consolação que sinto em conversar contigo a esta hora, hora final da noite da minha vida. Quem te diria que eu morri se não fosse eu mesma, Simão? Daqui a pouco perderás de vista este mosteiro. Correrás milhares de léguas e não acharás em parte alguma do mundo voz humana que te diga: a infeliz espera-te noutro mundo e pede ao Senhor que te resgate. Se te pudesses iludir, meu amigo, quererias antes pensar que eu ficava com a vida e com esperança de ver-te na volta do degredo? Assim pode ser. Mas, ainda agora, neste solene momento, me domina a vontade de fazer-te sentir que eu não podia viver. Parece que a mesma infelicidade tem, às vezes, vaidade de mostrar que o é, até não podê-lo ser mais. Quero que digas: está morta e morreu quando eu lhe tirei a última esperança. Isto não é queixar-me, Simão, não é. Talvez que eu pudesse resistir alguns dias à morte se tu ficasses. Mas, de um modo ou de outro, era inevitável fechar os olhos quando se rompesse o último fio. Este último que se está partindo, e eu mesma o ouço partir. Não vão estas palavras acrescentar a tua pena. Deus me livre de ajuntar um remorso injusto à tua saudade. Se eu pudesse ainda ver-te feliz neste mundo, se Deus permitisse à minha alma esta visão, feliz tu, meu pobre condenado. Sem o querer, o meu amor agora te fazia injúria.
julgando-te capaz de felicidade. Tu morrerás de saudade, se o clima do desterro te não matar ainda antes de sucumbires à dor do espírito. A vida era bela, era, Simão, se a tivéssemos como tu a pintavas nas tuas cartas, que li há pouco. Estou vendo a casinha que tu descrevias defronte de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. A tua imaginação passeava comigo às margens do Mondego, à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu e a lua abrilhantava a água. Eu respondia com a mudez do coração ao teu silêncio e, animada por teu sorriso, inclinava a face ao teu seio, como se fosse ao de minha mãe. Tudo isto li nas tuas cartas, e parece que cessa o despedaçar da agonia enquanto a alma se está recordando. Noutra carta, me falavas em triunfos e glórias e imortalidade do teu nome. Também eu ia após da tua aspiração, ou adiante dela, porque o maior quinhão dos teus prazeres de espírito queria eu que fosse meu. Era criança, há 3 anos, Simão, e já entendia os teus anelos de glória e imaginava-os realizados como obra minha, se tu me dizias, como disseste muitas vezes, que não serias ainda nada sem o estímulo do meu amor. Ó Simão, de que céu tão lindo caímos! A hora que te escrevo, tu estás para entrar na nau dos degredados e eu na sepultura. Que importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida a nossa esperança de há 3 anos? Poderias tu, com a desesperança e com a vida, Simão? Eu não podia. Os instantes do dormir eram os escassos benefícios que Deus me concedia. A morte é mais que uma necessidade. É uma misericórdia divina, uma bem-aventurança para mim. E que farias tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde tu irás aviventar o coração que a desgraça te esmagou, sem o esquecimento da imagem desta dócil mulher, que seguiu cegamente a estrela da tua malfadada sorte? Tu nunca hás de amar, não, meu esposo. Terias pejo de ti mesmo, se uma vez visses passar rapidamente a minha sombra por diante dos teus olhos enxutos. Sofre ao coração da tua amiga estas derradeiras perguntas, a que tu responderás no alto mar, quando esta carta leres. Rompe amanhã, vou ver a última aurora, a última dos meus 18 anos. Abençoado seja, Simão, Deus te proteja e te livre de uma agonia longa. Todas as minhas angústias lhe ofereço em desconto das tuas culpas. Se algumas impaciências a justiça divina me condena, oferece tu a Deus, meu amigo, os teus padecimentos, para que eu seja perdoada.
à luz da eternidade, parece-me que já te vejo, Simão. Ergueu-se o degredado, olhou em redor de si e fitou com espasmo Mariana, que levantava a cabeça ao menor movimento dele. Que tem, senhor Simão? Disse ela, erguendo-se. Estava aqui, Mariana. Não se vai deitar? Não vou. O comandante deu-me licença de ficar aqui. Mas há de assim passar a noite? Rogo-lhe que vá, porque não é necessário o seu sacrifício. Se eu não incomodo, deixe-me aqui estar, senhor Simão. Esteja, minha amiga, esteja. Poderei subir ao convés? Quer ir ao convés, senhor Botelho? Disse o comandante, lançando-se do beliche. Queria, senhor comandante. Iremos juntos. Simão ajuntou a carta de Teresa ao maço das suas e saiu cambaleando. No convés, sentou-se num monte de cordame e contemplou o mirante de Monchique, que avultava negro ao sopé da Serra Penhascosa, em que atualmente vai a Rua da Restauração. O capitão passeava da proa à ré, mas com o ouvido fito aos movimentos do degredado. Receara ele o propósito do suicídio, porque Mariana lhe incutira semelhante suspeita. Queria o marítimo falar-lhe palavras consoladoras, mas pensava consigo: o que há de dizer-se a um homem que sofre assim? E parava junto dele algumas vezes, como para desviar-lhe o espírito daquele mirante. Eu não me suicido, exclamou abruptamente Simão Botelho. Se a sua generosidade, senhor capitão, se interessa em que eu viva, pode dormir descansado a sua noite, que eu não me suicido. Mas mereço-lhe eu a condescência de descer comigo à câmara? Irei, mas eu, lá, sofro mais, senhor. Não replicou o comandante, e continuou a passear no convés apesar das rajadas de vento. Mariana estava agachada entre os pacotes da carga a pouca distância de Simão. O comandante viu-a, falou-lhe e retirou-se. Às 3 horas da manhã, Simão Botelho segurou entre as mãos a testa, que se lhe abria abrasada pela febre. Não pôde ter-se sentado e deixou cair o meio-corpo. A cabeça, ao declinar, pousou no seio de Mariana. Ó anjo da compaixão, sempre comigo, murmurou ele. Teresa foi muito desgraçada. Quer descer ao camarote? Disse ela. Não poderei. Ampare-me, minha irmã. Deu alguns passos para a escadinha e olhou ainda sobre o mirante. Desceu a íngreme escada, apegando-se às cordas. Lançou-se sobre o colchão e pediu água,
que bebeu insaciavelmente. Seguiu-se a febre, o estarcimento e as ânsias com um intervalo de delírio. De manhã, veio a bordo um facultativo por convite do capitão. Examinando o condenado, disse que era febre maligna a doença, e bem podia ser que ele achasse a sepultura no caminho da Índia. Mariana ouviu o prognóstico e não chorou. Às 11 horas saiu barra fora a nau. As ânsias da doença cresceram as do enjoo. A pedido do comandante, Simão bebia remédios, que bolsava logo, revoltos pelas contrações do vômito. Ao segundo dia de viagem, Mariana disse a Simão: se o meu irmão morrer, que hei de eu fazer àquelas cartas que vão na caixa? Pasmosa serenidade a desta pergunta. Se eu morrer no mar, disse ele, Mariana, atire ao mar todos os meus papéis, todos, e estas cartas que estão debaixo do meu travesseiro também. Passada uma ânsia que lhe embargava a voz, Simão continuou: se eu morrer, que tenciona fazer, Mariana? Morrerei, senhor Simão. Morrerás? Tanta gente desgraçada que eu fiz. A febre aumentava. Os sintomas da morte eram visíveis aos olhos do capitão, que tinha sobeja experiência de ver morrerem centenas de condenados feridos da febre no mar e desprovidos de algum medicamento. Ao quarto dia, quando a nau se movia ronceira defronte de Cascais, sobreveio tormenta súbita. O navio fez-se ao largo muitas milhas e, perdido o rumo de Lisboa, navegou desnorteado. Ao sexto dia de navegação incerta, por entre espessas brumas, partiu-se o leme defronte de Gibraltar. E, em seguida, ao desastre, aplacaram as refregas, desencapelaram-se as ondas e nasceu, com a aurora do dia seguinte, um formoso dia de primavera. Era o dia de primavera. Era o dia 27 de março, o nono da enfermidade de Simão Botelho. Mariana tinha envelhecido. O comandante, encarando nela, exclamou: parece que volta da Índia com os 10 anos de trabalhos já passados. Já acabados, de certo, disse ela. Ao anoitecer desse dia, o condenado delirou pela última vez e dizia assim no seu delírio: a casinha defronte de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. Passeavas comigo à margem do Mondego, à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu e a lua abrilhantava a água. Eu respondia com a mudez do coração ao teu silêncio e, animada por teu sorriso, inclinada a face ao teu seio, como se fosse o de minha mãe. De que céu tão lindo caímos! A tua amiga morreu, a tua pobre Teresa. E que farias tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde irás tu,
aviventar o coração que a desgraça te esmagou. Rompe amanhã, vou ver a minha última aurora, a última dos meus 18 anos. Oferece a Deus os teus padecimentos para que eu seja perdoado. Mariana! Mariana colocou os ouvidos aos lábios roxos do moribundo, quando cuidou ouvir o seu nome. Tu virás ter conosco, ser-te-ermos irmãos no céu, o mais puro anjo. Serás tu, se és deste mundo, irmã, se és deste mundo, Mariana. A transição do delírio para a letargia completa era o anúncio infalível do trespasse. Ao romper da manhã, apagara-se a lâmpada. Mariana saíra a pedir luz e ouvira um gemido estertoroso. Voltando às escuras, com os braços estendidos para tatear a face do agonizante, encontrou a mão convulsa que lhe apertou uma das suas e relaxou de súbito a pressão dos dedos. Entrou o comandante com uma lâmpada e aproximou-lhe da respiração, que não embaciou levemente o vidro. Está morto, disse ele. Mariana curvou-se sobre o cadáver e beijou-lhe a face. Era o primeiro beijo. Ajoelhou depois ao pé do beliche, com as mãos erguidas, e não orava, nem chorava. Algumas horas volvidas, o comandante disse a Mariana: agora é tempo de dar sepultura ao nosso venturoso amigo. É ventura morrer quando se vem a este mundo com tal estrela. Passe a senhora Mariana ali para a câmara, que vai ser levado daqui o defunto. Mariana tirou o maço das cartas debaixo do travesseiro e foi a uma caixa buscar os papéis de Simão. Atou o rolo no avental que ele tinha daquelas lágrimas dela, choradas no dia da sua demência, e cingiu o embrulho à cintura. Foi o cadáver envolto num lençol e transportado ao convés. Mariana seguiu. Do porão da nau foi trazida uma pedra que um marujo lhe atou às pernas com um pedaço de cabo. O comandante contemplava a cena triste, com os olhos úmidos, e os soldados que guarneciam a nau. Tão funeral respeito os impressionara que incessivelmente se descobriram. Mariana estava, no entanto, encostada ao flanco da nau e parecia estupidamente encarar aqueles empuxões que o marujo dava ao cadáver para segurar a pedra na cintura. 2 homens ergueram o morto ao alto sobre a amorada. Deram-lhe o balanço para o arremessarem longe. E, antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram, e ninguém já a pôde segurar, Mariana, que se atirara ao mar. A voz do comandante: desamarraram rapidamente o bote e saltaram homens para salvar Mariana, salvá-la. Viram-na
um momento, bracejar. Não para resistir à morte, mas para abraçar-se ao cadáver de Simão, que uma onda lhe atirou aos braços. O comandante olhou para o sítio donde Mariana se atirara e viu, enleado no cordame, o avental e a flor da água, um rolo de papéis que os marujos recolheram na lancha. Eram, como sabem, a correspondência de Teresa e Simão. Da família de Simão Botelho, vive ainda, em Vila Real, de Trás-os-Montes, a senhora Dona Rita Emília da Veiga Castelo Branco, a irmã predileta dele. A última pessoa falecida, há 26 anos, foi Manuel Botelho, pai do autor deste livro. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!